A paz do Senhor, amados ouvintes da Palavra de Deus. Bem-vindos à nossa jornada juntos ao rumo certo, fiéis até o fim. Hoje trataremos de algo que sem ela nós não veremos a Deus. E aí, já sabe do que eu estou falando? Abra sua Bíblia em Hebreus 12, versículo 14. Quero continuar fazendo uma pergunta. Você já se sentiu cansado de viver uma vida sem sentido? Talvez você esteja enfrentando problemas de relacionamento, saúde mental ou mesmo incerteza sobre o seu futuro. Seja qual for o desafio, eu quero que saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas estão passando por situações semelhantes. E eu estou aqui para te mostrar como existe esperança. Eu sei como é difícil enfrentar esses problemas e quero que você saiba que há uma solução. Através da prática da santificação, podemos encontrar a paz e a realização que desejamos em nossas vidas. A santificação é um processo contínuo de transformação, onde Deus nos ajuda a nos tornarmos mais parecidos com Ele em nossa vida diária. E é por isso que estou aqui hoje, para compartilhar com vocês como a santificação pode ajudar a resolver muitos dos nossos problemas que enfrentamos diariamente. Então vamos juntos explorar essa poderosa ferramenta que Deus nos deu. A santificação pode nos ajudar a viver uma vida plena e significativa, mesmo em meio às dificuldades. Como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E é isso que vamos aprender juntos hoje. Vamos em frente? Então, meus amados, aqui é o presbítero Edílio. E nesse momento, você que não é inscrito no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição. Aqui no nosso canal nós buscamos sempre trazer conteúdos relevantes e transformadores para a sua vida. Se você quer fazer parte dessa jornada de crescimento e aprendizado, não deixe de se inscrever, vá lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Além disso, gostaria de convidá-los a fazer parte da nossa comunidade, interagindo com a gente nos nossos comentários, compartilhando suas dúvidas, experiências e testemunhos, sua percepção de como permanecer em santidade nos nossos dias. Com a diversidade de conteúdos que recebemos pela internet, pela grande mídia e sociedade de forma geral, acreditamos que juntos podemos aprender ainda mais e crescer em nossa jornada de fé. E se você conhece alguém que também pode se beneficiar com os conteúdos que compartilhamos aqui, não hesite em compartilhar o nosso canal e convidá-los para fazer parte dessa comunidade. Estamos felizes em tê-lo conosco nessa jornada de transformação e esperamos continuar trazendo conteúdos edificantes para a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para começarmos a tratar do assunto de hoje, santificação posicional. Mas o que é isso, presbítero Edílio? Nunca ouvi falar. Eu também, irmão. Demorou bem uns 2 anos na caminhada da fé para eu ouvir falar e entender o que era santificação posicional. E hoje nós vamos aqui refletir um pouquinho o que é isso, santificação posicional. Então agora nós vamos entender o que é santificação, falando primeiramente da santificação posicional. Vamos fazer um exercício juntos. Feche os seus olhos. Fechou? Imagine um topo de um monte. Conseguiu imaginar? Agora veja lá uma cruz. No topo desse monte, veja lá uma cruz. Conseguiu ver a cruz? Veja agora Jesus preso nela, com seu sangue sendo derramado por você. Agora olhe novamente para a cruz. Ela está vazia. Por quê? Porque a cruz está vazia. Porque Jesus morreu, ressuscitou e vive para a glória do nome de Deus. E Ele vive para que você também viva. É esse um termo que pode ser um pouco desconhecido para muitas pessoas, mas que tem uma importância fundamental em nossa jornada de fé. A santificação posicional diz respeito à nossa identidade em Cristo. Ela não é baseada em nossos esforços pessoais ou em nossas obras,
mas sim no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É por meio da sua morte e ressurreição que somos perdoados e reconciliados com Deus. E é essa reconciliação que nos torna santos e puros diante dele. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo se apresenta como um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Em Filipenses 1:1, ele se apresenta novamente como um servo de Cristo Jesus junto com Timóteo. Em 1 Colossenses 1:1, ele se apresenta como um apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Em todos esses casos, a identidade de Paulo é baseada em sua posição em Cristo, como um enviado de Deus para proclamar o Evangelho e servir ao povo de Deus. Em 1 Pedro 1:2, somos chamados de eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Em Efésios 1:30, lemos que fomos escolhidos em Cristo antes mesmo da fundação do mundo e que fomos redimidos por meio do seu sangue. Esses textos bíblicos nos lembram que a nossa posição de santos em Cristo não é algo que precisamos conquistar ou merecer, mas sim um dom que recebemos em Cristo. E é nessa verdade que podemos encontrar segurança, paz e esperança em meio às lutas e desafios da vida cristã. Agora vamos para o próximo passo: santificação processual. Com toda a certeza, a santificação posicional é uma dádiva grandiosa que recebemos quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ao crermos em Jesus, somos imediatamente posicionados como santos diante de Deus, independentemente de nossas falhas e pecados passados ou presentes. Porém, essa santificação posicional não significa que não precisamos mais trabalhar em nossa santificação pessoal, uma vez que a vida cristã é um processo contínuo de santificação, o que é conhecido como santificação processual. De acordo com as Sagradas Escrituras, esse processo contínuo de santificação é o nosso caminho diário de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo por meio do poder do Espírito Santo em nós. Encontramos diversas passagens bíblicas que nos encorajam a viver em santidade e pureza, como é o caso de 1 Pedro 1,15, que nos incentiva a sermos santos em todas as áreas de nossas vidas. Lembram? Sede santos, porque Deus é santo. Outra passagem importante é em 1 Tessalonicenses 4,7, que nos adverte a evitar a impureza e a viver em santidade, honrando a Deus em tudo o que fazemos. Lembra do que Paulo disse? Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Porém, é importante destacar que, mesmo sendo salvos, ainda somos pecadores e falhos. E precisamos contar com o auxílio e a direção do Espírito Santo em nossas vidas para progredir em nossa santificação diária. Aqui eu quero deixar um exemplo. Você, ouvinte da Palavra de Deus, que já dirigiu um carro, ou entrou dentro de um carro que foi fazer uma manobra e ele começou a pitar quando a pessoa se aproximava de um obstáculo. Aqueles sensores de estacionamento, quanto mais próximo o carro se aproximava de um obstáculo, mais agudo ele apitava. É assim também a ação do Espírito Santo nas nossas vidas quando nós nos aproximamos do pecado. O Espírito Santo vai falando no nosso ouvido, não faça, e ele vai intensificando isso. E nós temos que ouvir e prestar atenção àquilo que o Espírito Santo de Deus fala dentro de nós. Porque a pessoa que está manobrando o carro, se ele ignorar esses sensores, ele vai bater com o carro em algum obstáculo e isso vai trazer danos. Também é na nossa vida quando nós não ouvimos o Espírito Santo de Deus e pecamos. Muitos pecados deixam cicatrizes, feridas, destroem vidas, causam prejuízos no nosso relacionamento com Deus, nos afasta de Deus, traz apostasia, traz estagnação, traz conformismo com o pecado, nos leva à escravidão do pecado novamente. E veja que Cristo nos adverte. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Não permita serem escravos do pecado novamente. Não podemos confundir a liberdade nos dada em Cristo Jesus para dar ocasião à nossa carne. A boa notícia é que, como cristãos, temos o Espírito Santo habitando em nós.
como vemos em 1 Coríntios 3,16 e 6,19. É Ele quem nos guia, nos conforta e nos ajuda a crescer em santidade, como é afirmado em 2 Tessalonicenses 2,13, Gálatas 5,16, 18 e 22, em Romanos 8,14. E como podemos saber qual é o padrão para a nossa santificação? A resposta está na lei de Deus, que é o nosso guia e modelo para vivermos em santidade. A lei de Deus é revelada em várias passagens bíblicas, como em João 15, 10, 11, em 1 João 5, do 2 ao 3, em Êxodo 20, do 1 ao 17, Mateus 5 ao 7, João 17, 17, em Salmos 119, 9, 133. Se seguirmos a lei de Deus e obedecermos aos seus mandamentos, caminharemos em santidade e agradando a Deus. Para concluirmos esse momento de meditação, vimos que a santificação é um processo contínuo e diário de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. É um caminho de renúncia da porta estreita, do caminho difícil, onde nós temos que negar as nossas próprias vontades, porque verão a Deus aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que permanecerem no Espírito. Ao recebermos a santificação posicional, ao crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador, somos convidados a continuar em nosso caminho de santificação através do poder do Espírito Santo e seguindo a lei de Deus. A graça não é uma libertação para pecarmos. Nós temos que buscar cada dia mais nos parecermos com Cristo e a Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida. Isso nos ajuda a evitar a impureza e a viver em santidade, o que é fundamental para lidarmos com os problemas que enfrentamos na vida. Portanto, meu chamado para a ação é que busquemos diariamente nos santificar, procurando ser mais como Cristo em nossas palavras, pensamentos e ações. Que nos lembremos de que, apesar de ainda sermos pecadores, temos o Espírito Santo habitando em nós, pois somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele nos ajuda a progredir na nossa santificação e que sigamos a lei de Deus como nosso guia, confiando em sua sabedoria e orientação para as nossas vidas. Que possamos nos esforçar para viver em santidade, a fim de honrar a Deus e ser uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Em Hebreus 12:14, lembra? Sem santificação ninguém verá a Deus. Por fim, gostaria de agradecer por ter ficado conosco até aqui, por ter contribuído com esse momento de crescimento espiritual na sua vida. Por você ter ficado até o final desses vídeos, espero que ele tenha sido útil e edificante para o seu processo de santificação. Que possamos continuar buscando crescer em santidade e seguir o exemplo de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Desejo a todos muita paz e graça de Deus em sua jornada de santificação. Até o próximo devocional. Jesus abençoe.